amados. Que Deus nos abençoe com a graça de Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, unidos em nome de Jesus, em busca sempre de um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de entendimento e também dessa união, que isso também se faz necessário, essa vibração de paz, essa vibração de amor que a gente consegue aqui. A gente sempre vem em busca de conhecimento, de aprendizado, mas também de receber e de dar um conforto, não é isso? Bem, como o irmão já falou, o tema dessa tarde é ocupação e missão dos espíritos. Aí muitos devem estar perguntando, como assim? Ocupação, missão dos espíritos, como assim? E missão tem ocupação? E o espírito tem missão? Vamos ver, No Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro que trata desse assunto. Mas antes, eu gosto sempre de trabalhar o significado propriamente dito da palavra. O que vem a ser ocupação, missão, no dicionário mesmo, comum, universitário, escolar. Então lá traz a seguinte definição. Ocupação, ação ou efeito de ocupar ou ocupar-se. Trabalho, afazeres com que nos ocupamos. Emprego, profissão, modo de vida. Então isso aí a gente já conhece, A minha ocupação, o meu trabalho, o meu afazer, seja em casa, seja no ambiente de trabalho. Então esse é o conceito básico, bem elementar da palavra ocupação. E missão, o que diz o dicionário? Significa obrigação, compromisso, dever cumprir, função, encargo, responsabilidade, ocupação sempre para o bem. E eu queria frisar bem duas palavras em especial, quando ele diz obrigação e ocupação sempre para o bem. A gente vê que até mesmo no dicionário comum, a palavra missão, comparando com ocupação, ela é o quê? Ela é mais forte. Já é uma ocupação para o bem. É uma tarefa para o bem, para alguma coisa boa. E quando a gente vem falar de espírito, nós sabemos, a gente estuda na doutrina espírita, no espiritismo, o kardecismo nos diz que nós somos o quê? Espíritos imortais, Nascemos simples e ignorantes e através das reencarnações e das temporadas no plano espiritual, a gente sempre vem com a função de quê? De trabalhar no bem, de trabalhar no nosso progresso e no progresso do outro. Aí eu pergunto a vocês, então quem eu sou? Sou um espírito? Como assim? De onde eu vim? E o pior, para onde eu vou? Nós estamos aqui. E depois, quando cerrados os olhos nos abraçar, para onde é que eu vou? E o que é que eu estou fazendo aqui? E esse capítulo do Livro dos Espíritos vem justamente abordar esse tema. O que é que eu estou fazendo aqui? Quais são as minhas ocupações e as minhas missões? Enquanto espírito encarnado, nós, vivos, entre aspas, e os desencarnados. Espíritos encarnados e desencarnados. Aqui nós trouxemos um quadrozinho para a gente entender a nossa condição. Nós somos o quê? Espírito, Esse mais volátil. Estamos envolvidos por um perispírito, Então, espírito, perispírito envolve o espírito e ganhamos um corpo quando retornamos à Terra, passando a ser encarnados. Então, nós temos ocupações e missões enquanto espírito encarnado e enquanto espírito desencarnado. Aí muitos podem estar esperando, peraí, tudo bem, eu enquanto vivo, Enquanto encarnado, tudo bem, eu tenho um monte de ocupação,
Tenho que cuidar da casa, os afazeres do trabalho, né? De gente doente. Mas quando eu morrer, eu vou ter ocupação e missão? Será que tem? Me disseram o seguinte, que se eu for boazinha, se eu for legal, se eu for uma menina boa, quando eu morrer, eu vou para o céu. Vou ficar lá me balançando numa rede, ouvindo, né, a harpa de Santa Cecília. Não foi isso não que disseram para a gente às vezes? Não dizem por aí? Não é? E como é que eu vou ter ocupação lá? E que tipo de ocupação é essa? Né? Já se perguntou? E dizem também o seguinte, o inverso. Se eu também não for uma boa menina, uma boa pessoa, eu também vou para o outro lado. Como diz no popular, vou para a chapa quente, né? Tá lá, vou lá para a chapa quente, queimar lá eternamente. Será que isso procede? A doutrina espírita diz o contrário. Não existe penas o quê? Eternas, castigos eternos, né? Deus, na sua infinita bondade, não deixaria, nem deixaria o seu filho amado eternamente nessa ociosidade e nem deixaria o seu filho desse castigo eterno, né? De estar ali, sempre sendo cutucado por aquele que tem um tridentezinho, né? Que a mitologia fala, né? A história fala. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, não iria permitir isso. Muitas vezes a ociosidade, dependendo do nível espiritual de cada um, quando o espírito é mais evoluído, tem um entendimento melhor das coisas do espírito, a ociosidade, na verdade, é um castigo. Não quer ficar numa rede, nem numa nuvem fofinha. Quer estar em atividade, quer estar em trabalho. Então, a doutrina espírita tira esse véu de que, se eu for um bom rapaz, uma boa mocinha, eu vou para o céu, ficar numa nuvem, descansando eternamente. Ou o inverso, né? Ganhar, ou para o caldeirão, né? Uns dizem que fica no caldeirão, queimando eternamente. A doutrina espírita tira isso. Ao desencarnar, ao voltar ao plano espiritual, eu terei também lá compromissos, missões e tarefa, porque a minha tarefa vai continuar, né? Eu não tenho que estar evoluindo e o trabalho, a ocupação, a missão é que vai me impulsionando para frente e para diante. Eu tenho uma pessoa, muito amiga nossa, ele está pertinho de se aposentar, na verdade ele já está no tempo. Aí ele diz sempre assim: pronto, já cheguei, para o mês eu vou lá dar entrada na minha aposentadoria. Eu disse, que bom, e você vai fazer o quê? Porque a pessoa é muito jovem, ainda tem muito ainda o que produzir. Eu vou comprar um apartamento na praia, vender tudo o que eu tenho, vou comprar um apartamento na praia, caminhar todo dia e depois ficar numa rede me balançando. Eu, misericórdia, isso é um castigo. Quem é que aguenta? Um dia, 2 dias, uma semana, tudo bem, mas eu duvido depois de 2 meses se a pessoa aguenta. Não aguenta, é uma punição eterna. Pode prestar atenção, quem se aposenta sempre tem um plano B, tem que ter um plano B. Quando não tem, fica o quê? Eu conheço muitas pessoas idosas que param e entram em depressão, porque não tinha o quê? Um plano B. Né? Entra no estado de ociosidade, aí fica triste, né? Então, veja bem a nossa essência. A nossa essência é de estar sempre em trabalho, sempre em alguma atividade, em alguma ocupação. Quem aqui está pertinho para se aposentar? Que ainda não foi, mas está pertinho. Quem tiver, vão logo pensando no plano B. Vem para a vovozinha ajudar o Renato, né? Vem ajudar o Renato. Aqui não falta tarefa. Pode procurar o Renato, que o Renato arruma alguma tarefa, né? Produzir e produzir sempre. Sempre haverá. Ah, mas eu não quero trabalhar mais, eu não quero uma outra ocupação. Tem os trabalhos voluntários. Quantas crianças e idosos que estão a necessitar? Isso é uma energia ativa, energia em movimento. Aí vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 558. Diz assim: alguma outra coisa incube aos espíritos fazer que não seja melhorar-se pessoalmente? A gente fala sempre, né? Nós temos que trabalhar no bem, seguir o Evangelho de Jesus para a nossa evolução. Aí ele pergunta: existe outra tarefa que ele tenha que cumprir que não seja melhorar-se? Aí ele responde:
concorre para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Aí, uma ocupação contínua. Quem aqui já leu o livro Nosso Lar? Muito bem. E quem assistiu o filme? Vocês gostam de filme mais do que ler, mas muito bem. Mas vocês observaram como é que é a vida lá? Observaram? Como é que descreve André Luiz? É numa rede, ouvindo as harpas de Santa Cecília? É em plena atividade, né? Um que está em melhores condições vai lá ajudar o outro, né? E fazem isso, sem pena, sem aquele desfalecimento, sem aquela fadiga. Fazem com alegria, com vontade. Quando estão livres desse corpo físico, conseguem o quê? Ver as coisas realmente de uma outra forma, de forma mais clara. O entendimento consegue chegar um pouco mais e eles começam a entender, e futuramente nós vamos estar lá, né? Começam a entender que precisam trabalhar, precisam ajudar, participar da criação, do melhoramento do universo. Então, bem interessante. A questão seguinte diz o seguinte: também desempenham funções úteis no universo os espíritos inferiores, os imperfeitos. Lá no Nosso Lar, trazendo novamente como exemplo o Nosso Lar, nós vamos encontrar o quê? Aqueles guias, né, que saem com o André Luiz explicando, tem aqueles coordenadores. E nós temos aqueles que fazem as atividades menores, né? Limpeza, higienização. Aí aqui a questão diz o seguinte: mas só os espíritos superiores têm função, têm atividade, têm missão, têm ocupação? E aqueles que moralmente não são tão? O que é que vai acontecer com eles? O que é que vocês acham? Aí a resposta: todos têm deveres a cumprir para a construção de um edifício. Não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto. Ou seja, ele diz o seguinte: na seara de Jesus, todos nós temos uma missão, um trabalho, aqui no planeta Terra. Quem é mais importante? É o engenheiro ou o servente de pedreiro? Os dois são importantes. Os dois são de fundamental importância. Falte o servente de pedreiro. Falte, para ver o que é que acontece na cabeça do engenheiro, né? Falte o mestre. Eu já vi engenheiro aperreado que o mestre adoeceu, botou uma textada, ele ficou louco, né? Como é que ia fazer sem um mestre de obras? Então, todos têm a sua função, a sua missão. O engenheiro tem seu papel, é importante. O mestre, o eletricista, o servente de pedreiro. Que o servente, eu acho que o servente de pedreiro na construção civil, eu acho que é aquele, né? Aquele que desenrola as atividades mais simples, porém tão importante quanto, né? Aquele que está mais acima. Na carreira militar, nós temos o general e temos lá na ponta o estafeta, né? O general, aquele que dá o comando, e o estafeta, aqueles que leva a correspondência, que traz correspondência, que leva e que traz, é o estafeta. Falta o estafeta para ver o que acontece com o quartel, né? Fica lá as correspondências, ninguém se comunica com ninguém, apesar de e-mails e tudo, mas hoje em dia ele ainda se faz muito importante. Então, essa pergunta diz que lá, no plano espiritual, os espíritos, cada um tem a sua missão e todos têm o mesmo grau de importância. Tem um livro de Adelino, o livro intitula-se Chico de Francisco. É um livrinho de capa preta. Na página, até lembro da página 50, a mensagem intitulada O Bêbado. Traz para a gente uma mensagem de Chico Xavier. Conta Chico o seguinte, que vez por outra aparecia médio, né? Chico médio, vidente, médio de psicofonia, etc. Vez por outra aparecia um espírito, né? Diante dele, com um odor horrível de álcool. Ia embora. Aparecia de novo,
E Chico sentia, né, aquele odor forte de álcool e desaparecia. Só que nesses aparecer e ir embora, ele resolveu falar com Chico. Disse: Chico, você sabe quem eu sou? Eu sou um trabalhador da sua seara. Aí Chico, né, dentro da sua humildade, disse que Deus lhe abençoe, que bom. Fico feliz por você fazer parte desse trabalho de Jesus. E o álcool tomando conta do ambiente. Quem já foi perto de alguém que ingere uma quantidade relativamente grande de álcool, né? E o álcool tomando conta do ambiente. Aí Chico falou isso para ele, ele olhou assim para mim, para o Chico, aí disse assim: você não está acreditando em mim, né, Chico? Eu sou aquele que lá do outro lado, eu sou responsável de tirar, de arrancar aqueles espíritos mais materializados, mais inferiores, que desencarnam e ficam lá, agarrados no corpo físico. Já pensou? A condição moral ainda é tão inferior que desencarna e fica lá no túmulo, agarrado no corpo físico. Eu tenho que ir lá e retirar o espírito que está ali agarrado naquele corpo já em grande estado, já bem elevado estado de apodrecimento, putrefação. E para que eu tenha força e condições de ir lá e realizar esse serviço, eu tenho que tomar um negocinho, né? Para poder ter coragem de aguentar o mau cheiro. Aí Chico, muito bem, meu amigo, que Deus lhe abençoe, né? Se despediram. Sim, aí antes da despedida, Chico, com sempre aquele estado de bondade, né? E bem humorado, disse: ô, meu irmão, que coisa boa, pois eu vou logo lhe avisando, viu? Quando eu desencarnar, você vai ter que tomar muito para poder me tirar dali. Logicamente que Chico não ficou nessa situação, mas, né, foi estratégia dele, né, de abraçar aquela criatura. Então veja bem, meus irmãos, a situação, né? Aquela criatura no plano espiritual, né, desencarnado, tinha uma missão. E uma missão nobre, lindíssima. Já pensou? Eu desencarno e fico ali dentro, sei quanto tempo, lá no túmulo agarrada? Que coisa terrível, né? E aquela criatura vai lá e faz isso. Então, fechando esse exemplo com essa questão, a gente vai observar o quê? Que no plano espiritual todos têm uma função, têm uma missão. Aí a questão 260 diz assim: tem distribuições especiais para cada espírito? Quer dizer, quando chega lá, a distribuição, essa é sua tarefa, essa é sua, essa é sua, essa é sua, né? Como é que faz? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, nesse mundo, o seu destino. Tal outro cumprirá já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água ou no ar. Então, o que é que isso aí diz para a gente? Há tempo para tudo. Nós vamos passar por todas as fases de acordo com a necessidade. Voltando ainda para André Luiz. André Luiz aqui na terra, qual era a profissão dele? Médico, não era? É isso? Quando ele chegou no plano espiritual, ele começou a entender, né, a circular lá no nosso lar, a ouvir os ensinamentos. Depois ele conseguiu, ele se sentiu assim, preparado para começar o trabalho. Aí ele foi logo para o centro cirúrgico operar? Não. Ele começou em trabalhos o quê? Menores, né? No auxílio, na higiene, naqueles trabalhos mais simples, tão importante quanto, né? Mas ele começou a abraçar outras tarefas. O que quer dizer essa questão? Que nós iremos passar por todas as fases, né? Se hoje eu sou, vamos ver aí, uma médica, amanhã eu posso ser uma técnica de enfermagem, um agente de limpeza, né? Assim, no plano espiritual, posso pegar qualquer tarefa. Se aqui eu fui médica, pode ser que lá eu execute, né,
as atividades, habilidades, mas eu posso pegar outra tarefa, desde que ela vá o quê? Me ajudar no meu processo de aprendizado e de evolução. Questão 561, ainda no Livro dos Espíritos. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando a outros só a adquirirem em esforço. Ou seja, temos que passar por todos os estágios. Isso a gente ainda está falando espiritualmente, ainda lá no plano espiritual. Vamos supor, né, uma suposição que nós estamos lá no plano espiritual. Lá nós vamos ter todas as tarefas. Não adianta eu chegar a ser uma pessoa aqui rica, de sucesso, de grande poder, quando eu chegar lá nesse, não. Eu quero ser diretora aqui desse negócio. Cadê? Qual é aqui o setor que eu vou coordenar? Eu sempre fui coordenadora. Disse, não, você não vai ser coordenadora. Você vai fazer ali aquele processo de arrumação, vai socorrer aqueles irmãos que estão em estado de adormecimento. Então, de acordo com a sua necessidade lá, você pode exercer a função ou as funções que você adquiriu no planeta Terra ou outras. 562. Já não tendo o que adquirir, os espíritos na ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhe tocam ocupações. Eita! Um Bezerra de Menezes, né? Ele chegou lá em excelentes condições moralmente, né? Jesus, o ser mais perfeito que esteve aqui no planeta Terra. Ele não tem mais o que executar, o que fazer, ele já chegou lá. E aí, está em estado de repouso absoluto? Será que ele está lá? O que foi que ele fez? Ele participou da formação do planeta Terra, já falamos isso, e depois ele fez o quê? Ele veio nos deixar, né, a boa nova, os ensinamentos, o exemplo de amor e de paz. Então veja só a condição moral, né, de um espírito. Ele podia ficar lá, não vou, eu para o planeta Terra, com aquele povo só pensa em coisa ruim, vou não. Então a condição moral dele, né, a elevação, não deixou ele ver isso, não pensou em nada disso. Ele veio realizar essa missão. Ao que diz: que querias que fizesse na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Então, quando nós chegamos a determinado estado de entendimento, de evolução, os espíritos percebem que parado, quieto, sem produzir, o que vai acontecer? Ele não vai participar do progresso, da evolução da humanidade e vai ficar o quê? Parado no tempo, estagnado. Então, isso para ele é o quê? É muito mal, é péssimo, é negativo a sua evolução moral. Então, a ociosidade, o estar, como esse meu colega falou, em uma rede, só olhando o balanço do mar, isso, além de adoecê-lo, moralmente vai acabar só pensando em besteira. A gente fica parado, acaba começando a pensar em besteira. Retroagir não, mas a gente vai ficar o quê? Estacionado. Questão 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Nós vamos ficar lá, enquanto espíritos, enquanto desencarnados, trabalhando eternamente, direto ao que diz o Livro dos Espíritos. Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos. Portanto, vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. A mesma atividade lhe constitui o gozo, pela consciência que tem de ser úteis.
Então, na condição de espírito, no trabalho lá no plano espiritual, ocorre o quê? Realmente a necessidade do trabalho incessante, diferente ainda do nosso trabalho, que nós ainda estamos amarrados ainda nesse corpo físico. E às vezes a gente pensa que trabalho e ocupação é ganhar o quê? Dinheiro. É uma casa nova, é um carro novo, é uma roupa legal, né? Só que esse trabalho e essa ocupação estão sendo voltados e conduzidos ao trabalho moral. A nossa evolução. Então, a ocupação lar e as missões ainda são diferentes das ocupações e das missões aqui. Embora que nós ainda estamos aqui estudando, a gente sabe que precisa se ocupar no bem e trabalhar no bem. O livro dos Mensageiros, capítulo 22, quem já leu esse livro? Os Mensageiros. Renato tem um, ele vai doar no final, ele vai doar do acervo, é um só, né, Renato? Mas quem não leu, se conseguir, né, ser sorteado, depois da leitura traz de volta, aí Renato passa para outros irmãos. Então, nesse livro, Os Mensageiros, no capítulo 22, intitulado Os que Dormem, traz para a gente uns exemplos muito interessantes desses espíritos dorminhocos, desses espíritos ociosos, né? Vamos ler primeiro a questão, depois eu conto para vocês a historinha do que acontece. Vou contar bem por cima, porque quem for ler o livro fica sem graça, né? É horrível você for lá e vai ler um livro e alguém conta, né? A história todinha. Então vamos ver a questão. 1564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem. O que é que vocês acham? A gente está sempre falando que lá do outro lado dá para ver as coisas com maior clareza. A gente chega lá sem esse corpo físico, a gente começa a ver o negócio, parece com um véu que sai assim, eita meu Deus, o que foi que eu fiz no planeta Terra? Fiz isso, não deu certo, fiz aquilo, deixei de fazer aquilo. É diferente. Mesmo assim, vocês acham que lá ainda existe aqueles espíritos que ficam ansiosos? A resposta é: mas esse estado é temporário e depende do desenvolvimento de suas inteligências. Ainda há. Lembra da história de Chico Xavier, do espírito que tinha que ir lá no túmulo, tirar aquela criatura? Como será que aquela criatura, aquele espírito, deve estar? Deve estar em estado o quê? De dormência, adormecido, né? Ele está ainda inconsciente, né? Como ele, ainda há muitos lá. É o que trata o livro de André Luiz, Os Mensageiros, capítulo 22. Ele trata desse assunto, desse tema. André Luiz chega e vê uma enfermaria imensa e espíritos adormecidos em estado, assim como se estivesse fora do ar por um longo tempo. E a espiritualidade lá, amiga, auxiliando, alimentos, energia, para ver se a criatura desperta. Criaturas que viveram no planeta Terra por um longo tempo, amarrado às coisas materiais, longe das coisas de Deus, vivendo de uma forma enganosa, e ao chegar lá entrou naquele estado de adormecimento. Logicamente, um dia eles vão o quê? Despertar, não vão ficar lá dormindo eternamente. Eles vão despertar à medida das suas condições, vão ser orientados e vão seguir o seu caminho. Mas temos que ficar alertas nesse sentido, para a gente não chegar lá e ficar, vou dormir agora, eu já morri, trabalhei demais lá em João Pessoa, agora vou descansar. Não, vamos despertar e dizer, cadê o trabalho? Isso? Questão 566, do Livro dos Espíritos. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, um pintor, um arquiteto, um músico, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida. Vamos supor, um Picasso,
Um Van Gogh, né? Pintores renomados, deixaram um grande legado à humanidade, né? Um músico, um Chopin, e aí vai. Quando chegar lá, e aí? Eles vão seguir só naquela missão da música, da pintura? Ele diz: tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem, de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Demais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conheceste, pode ter cultivado outra em anteriores existências, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Ou seja, foi aqui um pintor. Quando chegar no plano espiritual, ele vai ser um pintor igual à sua outra existência? Ele alerta. Lembre-se, ele não teve uma única existência. Na existência passada ele pode ter sido um pintor, e na outra foi engenheiro, e na outra foi um médico. Nós temos que passar por todas. Então, quem hoje queria fazer um curso de medicina e não conseguiu, não se aperreie. Ainda há esperança, né? Todo profissional, ou quase todos, não vamos generalizar, mas muita gente, né, queria fazer medicina. Quem gosta da área de saúde conseguiu fazer outra, né? Oh, meu Deus, não deu agora. Não deu agora. Haverão outros. Quem não gosta de matemática, não se aperreie. Vai chegar lá na frente do momento que vai fazer engenharia. Vai ter que trabalhar matemática. E assim lá, quando chegar no plano espiritual, todas aquelas artes, aqueles conhecimentos que foram acumulando ao longo da existência, ele vai começar a trabalhar e a desabrochar em prol do quê? Das criaturas que ali estão, de ajudar as outras criaturas. Aí, ainda 566. Concebemos que seja assim, em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. A questão anterior se referiu àqueles espíritos que já conseguiram a condição, tanto científica como moral, um pouquinho mais. E aquelas criaturas que ainda, ele usa até a palavra, espíritos ainda vulgares, quer dizer, ainda pegadas às coisas da matéria, também terão essa chance? Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Porém, portanto, admirar o que vos cause admiração. É um pouco mais lento, um pouco mais devagar, mas terá que passar por todas as fases. Essa é muito boa. 567 dos Livros dos Espíritos diz o seguinte, ele pergunta: os espíritos costumam intrometer-se em nossos prazeres e ocupações? Eu sou espírito encarnado. E aqueles espíritos desencarnados, eles costumam se meter, assim, intrometer-se nas nossas ocupações? O que é que vocês acham? Acho que a maioria aqui fez o tratamento espiritual antes, não fez? Vieram em busca de quê? Né? A gente não veio em busca de uma consulta, né? De ajudar aquele irmãozinho que está ali no nosso lado, né? Então, há interferência de lá para cá, do mesmo jeito que tem daqui para lá. Há interferência de lá para cá. Ó, os espíritos vulgares, como dizem, costumam, quer dizer, aqueles espíritos mais inferiores, chegam lá no plano espiritual, ainda não tem aquele despertar moral, não entende que eles podiam aproveitar esse estado, né, da erraticidade. O que é erraticidade? É aquele período de uma existência para outra. Desencarna hoje, aí está lá no plano espiritual esperando a outra reencarnação. É erraticidade, esse período de uma encarnação para outra. Ele não entende que ele podia aproveitar, trabalhar lá no bem,
e executa lá as ocupações que muitas vezes desempenhou aqui. Tem aquelas criaturas que sempre trabalham para cutucar os outros, para falar mal dos outros, para prejudicar. Como é que elas são quando estão do outro lado? Aqui diz: os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esse vos rodeiam constantemente e com frequência. Tomam parte muito ativa do que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os espíritos impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Existe sim espíritos lá do outro lado, que ainda vulgares moralmente, estão ali sempre estimulando a gente no mal. Mas por que ele ainda consegue estimular e descompensar a gente? A gente está bem, de repente dá uma tristeza, dá uma agonia, dá um desconforto, eu fico doente. Por que essas interferências ainda me atingem? Porque eu ainda não estou sintonizado com o divino, com Jesus. Importância do tratamento, da gente vir fazer as consultas, ouvir as palestras, leitura do Evangelho, para tirar o quê? Desligar, sair daquela sintonia com esses irmãozinhos que estão ainda no plano espiritual, precisando da nossa ajuda. Então, quando a gente desliga, sai da sintonia, como um rádio, ele está ali. Se ele está me prejudicando, é porque eu estou em sintonia com ele. Então, eu preciso mudar. Tirar, vamos supor, da rádio Correio e botar na Tabajara. Tipo assim, mudar de canal. Ligar-se com Jesus. Então, eles vão acabar não tendo esse... Por que Chico Xavier, tantos espíritos... Não era só espírito de luz que ia até Chico Xavier. Como aquele da mensagem o bêbado, Se fosse, por exemplo, se apresentasse para mim, talvez eu não teria a mesma condição de Chico Xavier. Eu ia sair correndo, Vixe Maria, um cachaceiro apareceu. Um espírito bêbado, Então, veja a condição de Chico Xavier. Então, a sintonia dele já está um pouquinho mais elevada naquele momento, Então, existe? Existe. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Erraticidade, a gente já falou, Aquele período que a gente fica lá no plano espiritual esperando voltar para o plano terrestre, Quanto espírito. Então, a missão, aqui ou lá, podem tê-las num ou no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então, tem as missões lá. Voltando para o livro de André Luiz, os mentores espirituais, aqueles coordenadores que ficam por ali trabalhando, é a missão. Ele está lá naquele período de erraticidade. Ele está trabalhando ali. E chegará um momento que haverá necessidade de retorno. E a gente vê no próprio livro de André Luiz, voluntários que estavam lá trabalhando. Tem momentos que eles se despedem, dizem, eu preciso voltar para ajudar alguém, para ajudar um parente. Então a gente vê esse intercâmbio, essa missão, essa ocupação dos espíritos lá e aqui. Eu vou passar só um pouquinho, para eu pegar. Aqui fala também dos que eu já falei. A vontade, depende da vontade. Eles estão lá do outro lado. E eles querem dizer o seguinte, eu não quero trabalhar, eu não vou fazer nada. Depende da vontade deles? Depende. Mas lembre-se que lá eles conseguem ver as coisas de uma melhor forma e conseguem entender que precisam trabalhar lá e em algum momento eles vão precisar retornar para trabalhar aqui. Muito bem, nesse ponto que eu quero chegar. Nós vimos até agora as ocupações e as missões dos espíritos a nível de desencarnados. Lá no plano espiritual, nós já sabemos que o livro dos espíritos nos disse isso. Ao desencarnar, eu não vou lá ficar sentadinho numa nuvem.
Eu devo exercer alguma tarefa, alguma missão, alguma ocupação. Lá também se trabalha. A ociosidade não vai fazer parte da minha missão, da minha tarefa lá. Só se estiver naquele estado de sonolência, que não é o nosso caso. E aqui, os espíritos encarnados. Eu retorno para o planeta Terra. Enquanto espírito encarnado, eu também tenho missão. Em que consiste, então, a missão dos espíritos encarnados? Olha só. Instruir os homens, em lhe auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Então, ao retornar ao planeta Terra, eu também vou ter a minha missão, o meu papel na humanidade, na sociedade. Aí eu posso dizer, mas como eu vou ter missão? Eu não tenho jeito, não tenho condição de ser uma Irmã Dulce, de ser um Chico Xavier, de ser uma Madre Teresa de Calcutá. Essas são missões maiores. Mas só isso? Você acha que só missão é só nisso? E a missão de ser pai? A missão de ser mãe? A missão até de ser tio e tia na ausência do pai e da mãe. Isso tudo é compromisso, é ocupação, são missões que nós abraçamos e a gente vem para o planeta Terra para executar isso. Hoje em dia, meus irmãos, mais do que nunca, vocês acham fácil ser pai e ser mãe? Do jeito que as coisas, né, a turbulência do dia a dia, como é difícil. Né? E há o livro dos Espíritos, mais adiante, não vai dar tempo de mostrar, mas a gente vai citar, ele fala disso. Enfoca numa questão inteira a importância, a responsabilidade de ser mãe e pai, quando a gente retorna ao planeta Terra. Responsável por X ou Y, como os nossos filhos, é a nossa missão de conduzir aquela criatura no caminho do bem. E nos alerta, né, quanto à questão da ociosidade, de deixar as coisas irem do jeito que está. Então, a missão de ser pai, a missão de ser mãe, a missão de ser educador. Tem uma coisa mais linda do que ser professor e professora? E no Brasil, hein? Tem uma coisa mais linda do que isso? Qual é o papel do educador, da educadora, do pedagogo, de conduzir a humanidade? Olha o que ele diz: instruir os homens, conduzir aquelas criaturas. Então, a nossa missão primordial de instruir, de conduzir nos caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E reforço bastante em letras garrafais a questão de ser pai e de ser mãe. Eu acho que a maioria, olhando assim de forma geral, ou é pai, ou é mãe, ou é avô, ou tio, tem uns mais novinhos e uns filhos, né? Como é difícil hoje conduzir a criança e o jovem. É uma geração bem mais avançada. Quando eu tinha 12 anos, foi a primeira vez que eu entrei numa sala de evangelização infantil, para evangelizar, aos 12 anos. Parei um tempo, fui, voltei, de lá para cá. Não vou dizer a vocês quanto tempo eu estou em sala de evangelização, tá? Eu só digo quando eu comecei, com 12 anos. De lá para cá, como mudou o perfil da criança e do jovem, né? Antes você falava com a criança sim. Hoje já diz, por quê? Vou não, né? É diferente. Então tá aí o papel da mãe e do pai, não de ser ditador, mas de ser o quê? Direcionar aqueles jovens. E mais adiante, a pergunta seguinte: e aqueles pais que fracassaram, né? Não conseguiram, né? Aí vai a questão do quê? Da consciência. Se você, enquanto pai, mãe, ou tio, ou avó, porque às vezes o papel do pai, principalmente hoje, passa do pai e da mãe para o outro próximo, né? Para um avô, para uma avó, para um tio, passam. Então, essas criaturas que estão envolvidas nisso, fizeram de tudo, conduziram a criatura, mas a criatura não quis, né? Tem um livre-arbítrio e foi por um caminho difícil, né? E aí se enrolou
na existência e voltou para o plano espiritual em situação bem complicada. E aí ele está comprometido? Aí o livro dos Espíritos diz que não. Aí a questão da consciência. Então é um caso assim muito particular do pai e a mãe ou responsável com a sua própria consciência. Será que enquanto pai eu estou direcionando esse jovem? Será que eu estou próximo dele? Será que eu estou conversando com ele? Uma das maiores reclamações dos jovens hoje é a falta de diálogo dos pais, do responsável para com eles. Eles não conversam, hoje pai e mãe não conversam mais com o filho. É correndo daqui para lá, de cá para lá, e quando chega em casa, cada um no seu quadrado, né? O tal do celular. É isso? Aquele quadradinho. E cadê a missão, a ocupação nossa, enquanto espíritos encarnados, com os nossos queridos espíritos que, por Deus, nos foi confiado? E assim por diante, a missão e a ocupação como diretor de escola, como funcionário público, né? Como trabalhador de uma casa espírita, de repente tem um trabalho na casa espírita nos aguardando. Né? Então o que é que ele diz? O nosso trabalho é isso, é instruir, é trabalhar no progresso da humanidade. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? É forte, né? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhe muitas vezes já neste mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhe causa. Então, há ainda pessoas que passam pela vida sem produzir nada. Palavra forte, mas foi esse o termo que foi usado. Inúteis, né? Às vezes, jovem, fica adulto, casa, descasa, casa de novo e vai. Mas naquele estado de ociosidade, não fiz nada, não deixei nada. Então aí é que a gente tem que ficar ligado. O que é que eu estou fazendo pelo progresso da humanidade? E por consequência, eu vou estar fazendo por mim. Porque quando eu trabalho no bem, o bem retorna. Certo? E eu vou encerrar, porque a hora já foi, deixando essa mensagem. Missão e ocupação dos espíritos encarnados e desencarnados. A ociosidade, esqueça, vamos esquecer. Não faz parte do nosso trabalho enquanto espíritos imortais. Não vamos pensar que ao retornar para o plano espiritual, vamos ficar deitados numa nuvenzinha branca, como já foi falado. Nós vamos trabalhar lá. E para chegar lá mais leve, vamos trabalhar mais ainda aqui, certo? Vamos trabalhar junto. Não é fácil. Sempre no trabalho voluntário há muito desculpismo, não é isso? Não posso hoje, estou sem dinheiro, estou ocupada, está chovendo, está fazendo sol. Então a gente ficar sempre em vigia, nesses desculpismos, nesses vocabulários, nesse discurso, porque justamente são eles que vão nos amarrar e vai nos tornar pessoas o quê? Inúteis, né? A gente não produz para a humanidade. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Sei que o tema hoje não foi muito light, né? É um tema, mas é um tema que vai deixar alguma reflexãozinha na gente, né? Será que eu estou produzindo? Né? Se a gente sair daqui com esse questionamento, o que é que eu estou fazendo? Peraí, qual é a minha ocupação? Qual é o meu papel no mundo? Se assim nós saímos, assim já foi proveitoso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que possamos retornar para casa, para os nossos lares, na mesma paz, na mesma harmonia. Graças a Deus. Graças a Deus.